Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar o que são debêntures, então esses títulos de dívida corporativa. Então, quando uma empresa ela quer captar recursos no mercado, tem várias formas, né? Mas as debêntures funcionam como títulos de dívida semelhantes ao Tesouro Direto e semelhantes aos CDBs e ao LCI. O Tesouro Direto é o título de dívida emitido pelo governo, CDBs e LCI são emitidos por bancos para financiar suas operações e as debêntures são quando empresas, normalmente grandes empresas, se utilizam para poder captar recursos. Tá? Então você está realmente sendo um credor da empresa, você está emprestando dinheiro para a empresa. Tá? Essa modalidade que não conta com fundo garantidor de crédito e existe o risco também do emissor. Então, para que servem as debêntures? Qual a sua finalidade? Por que as empresas emitem esses títulos de dívida? Ela pode emitir de várias formas, né? Ela pode captar recursos no mercado, seja por bancos, né, com capital oneroso, ela pode emitir ações, mas também pode emitir títulos de dívida, que são as debêntures. E esses recursos elas utilizam para financiar seus projetos, bem como seus investimentos em infraestrutura, né, que a gente usa o CAPEX. Então pensa, por exemplo, uma fábrica que de repente quer renovar seu maquinário, contratar mais pessoas, então ela pode utilizar esse dinheiro para isso. Bem como também capital de giro. Então, quando empresas ali têm prazos muito alongados para receber, quando fazem grandes compras, grandes vendas, ela precisa de capital de giro também. Então, as debêntures são uma forma de você conseguir captar recurso sem ficar dependendo 100% de bancos. Você também consegue alongar um pouco de prazos para pagamentos, porque aí vai ser uma política um pouco diferente dos bancos. E os investidores têm juros através dessas aplicações também. Lembrando que quanto maior o risco, maior o retorno também. Então, qual que é o fluxo do dinheiro? Então, tal qual nos outros títulos de dívida, tá? O princípio é o mesmo. Então, o emissor, ele emite o título de dívida, no caso, a empresa, ela vai emitir a debênture, com as condições específicas, né? Lógico, normalmente tem uma instituição financeira ali intermediando. O investidor ele vai aplicar seus recursos, né? Ele vai realizar o investimento dele. Esse dinheiro vai entrar no caixa e a empresa vai pagar as suas operações e com os resultados da sua atividade, com seus lucros, ela vai estar pagando os juros para o investidor. E o agente fiduciário, que é como se fosse um fiscal da operação, ele vai ver se está tudo funcionando direitinho, porque tem muitas regras nisso daí. Então, as debêntures costumam ter garantias, tá? Tem algumas que são melhores, outras menores. Então, garantia real, por exemplo, é quando você, caso a empresa não pague a debênture, caso ela venha falência, você tem garantia de realmente bens, penhor ou hipoteca de alguns bens da empresa, tá? Tem a garantia flutuante, que já é um pouco inferior, já não tem tantas garantias, e quirografária e subordinada praticamente é a mesma coisa, né? Vai seguindo a hierarquia, mas de fato a garantia que mais funciona é a garantia real, que dá mais segurança para o investidor, principalmente se tratando de investimentos maiores. Então, como que o investidor é remunerado? Tal qual todo investimento de renda fixa, você tem remuneração pré-fixada, que já é definida a taxa no momento da aplicação, as pós-fixadas, que estão atreladas a algum índice, como por exemplo o CDI ou IPCA, e ou as híbridas, né? Quando você tem um indicador, como coloquei no exemplo aqui, IPCA mais algum juro real, por exemplo, e basicamente são essas três remunerações. Como que funciona a tributação? Então, debêntures normais, elas seguem ali a tributação da renda fixa, que é o imposto de renda regressivo sobre rendimentos. Quanto maior o prazo, menor o imposto. Mas existem debêntures incentivadas de alguns setores, como por exemplo infraestrutura ou pesquisa e desenvolvimento. Quando o governo baixa uma lei incentivando aquilo, ele tira o imposto de renda. Então já é uma vantagem para o investidor. Então os riscos. Então a gente vê nessa sequência de vídeo que os riscos são muito parecidos, né? Sempre tem o risco do emissor, que no caso aqui vai ser o risco de crédito corporativo, caso a empresa não pagar. Então, imaginando aqui, entre o governo não pagar, entre um banco não pagar e uma empresa não pagar, eu acredito que aqui seja onde tenha um pouco maior, tá? Risco de mercado também, com oscilação do preço, com oscilação do setor de mercado. Risco de liquidez também, principalmente aquelas debêntures que não têm negociação diária. E risco regulatório ou tributário, que mudanças podem ocorrer. Infelizmente, nós temos ali muitas mudanças surgindo nessa questão tributária. Então, pode ser que
quando você estiver assistindo esse vídeo, já tem a tributação para todas as debêntures ou um aumento nelas. Então, concluindo aqui, a gente está vendo na sequência de vídeo, né, que nessa sequência de vídeos que muitos princípios são aplicados. Quando a gente entende o princípio, tudo fica mais simples. Então, basicamente, são títulos de dívida que as empresas emitem para financiar suas operações. Você não tem o apoio do Fundo Garantidor de Crédito, caso elas venham a falir. Algumas são tributáveis e outras não, vai depender se são incentivadas. E antes de investir, devemos sempre analisar o indexador do rendimento, prazo, garantia e o emissor, de modo que o investimento seja sempre de acordo com o nosso perfil e com nossos objetivos. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Caso queira entrar em contato, segue o QR Code na tela e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.